Professor, Oi. eu tentei procurar mais o conteúdo para acompanhar a disciplina. Eu só encontrei o material para outra aula que o senhor ministra, que é de controle discreto, para a disciplina que é da turma de hoje à tarde. E o senhor deixou disponível no e-mail algum lugar, porque eu também não encontrei o conteúdo a mais para acompanhar essa disciplina? Não, conteúdo para acompanhar essa disciplina não é do site do. Vê no Moodle o código da disciplina é IF67E. Certo. Tá? Aí ele. Não Porque. a da ET66E. É Certo. IF67E. Não confunda com a outra, tá? Ah, eu acho que eu acabei me confundindo, então. É, não a outra da tarde. Certo. É a IF67E, não a ET66E. Então não Sim, confunda e os a chave de códigos. acesso é preciso colocar lá ou ele já vai automático quando faz autoinscrição? Não, vai automático a autoinscrição, só que você não faz autoinscrição, não é na outra, tá? Tá, não, a outra eu já tô cadastrado, a outra eu já tô no Moodle da turma. Eu acho que é por isso que eu acabei me confundindo. Aham. A hora que você entrar, você tem que mudar daí. Vê no Tá, menu joia, lá para então. outra. Tá bom, muito obrigado. Nada. Porque é desse. Opa. É desse módulo aqui. Certo, É certo. dessa página aqui, você tem que vir aqui na guia lateral aqui. Então, em vez de ser T66 e F67E, dessa parte aqui. Ah, tá, joia. Aí eu atualizei para vocês mais esse conteúdo aqui, ó, que é essa parte aqui que é teórica, a introdução à lógica reconfigurável. É Certo. esse item aqui. Então, esse aqui é de lógica reconfigurável, de F67E. O IT66E é o outro, que é da tarde, que é Automação e controle automação e controle discreto. discreto. Tá, joia. Eu coloquei para vocês esse item a mais aqui que eu atualizei, mas ele está o problema nas figuras aqui, porque esse é um material teórico, então tem que formatar as figuras do tamanho delas. Porque a gente retira o tamanho das figuras aqui, ele foi retirado de uma apresentação que tem em PowerPoint das aulas presenciais. Então, a hora que passa para HTML, ele tira de formatação o tamanho delas, então fica tudo desigual aqui. Bom, o bom é que ficou bem visível, né? Não, não ficou ruim de Não, ver, não. essa daqui não ficou visível, não. Então, Ah, ficou tá. desigual. Aí Ah, e a outra ficou menor ali mesmo. ficou bem diferente. E aí tem que dar um jeito de formatar eles aqui. Aí aqui ele se copia e cola, ele fica desse jeito. Então, se não deixar na forma do arquivo PDF, ele vai ficar dessa forma aqui em HTML, que é desse jeito aqui. Então tem que pegar, retirar essas figuras aqui e colocar em um outro diretório para ele carregar como se fosse uma figura em separado. Ou se não, deixar em um arquivo aqui como PDF, que daí ele não perde a formatação, só que o arquivo PDF você tem que carregar daí em outro local. Você tem que fazer o download e abrir ele em um aplicativo para leitura em PDF, que é pior daí, né? Ele não abre igual uma página da internet, igual esse daqui. Só que daí em página ele perde a formatação se eu copiar e colar. Desse jeito aqui. Só que ele ficou desse jeito direto. Seria uma apresentação. Isso daqui é essa apresentação. Daqui.
É dessa apresentação de introdução que eu tiro que eu apresentava na aula presencial. Daí, como eu ia apresentando na aula presencial, que é uma parte teórica, que é da introdução da lógica reconfigurável, Certo, certo. que eu falava Esses, da lógica. esses aí não tem a diferença da imagenzinha lá, porque já tá no PowerPoint, né? É, Diferença de tamanho da fonte. então se passa para internet, para página de internet, daí ele já tira da formatação aqui. Ele fica diferente. Porque se passa para lá, daí ele perde essa formatação aqui, daí ele deixa os tamanhos diferentes. Que ele não sabe daí que resolução que ele está daqui para lá. Aí é que a resolução aqui ele está de uma forma, né? Que lá Hum, ele perde daí e coloca na resolução original que ele fica aqui, né? ele altera por conta do HTML daí. Aham. Essa apresentação aqui ele fala sobre a lógica reconfigurável e explica o que ela é, sobre CPLD e FPGA, que são os dispositivos de lógica reconfigurável. Ele vai explicar como é que eles funcionam, como é que surgiu das memórias RAM. O dispositivo de lógica reconfigurável ele é baseado em transistor em memória RAM, em porta lógica, lá da eletrônica digital. Então, portinha lógica identidade, que são essas daqui, ó, em RTL. RTL é a lógica resistor-transistor, de transistor e resistor. Aqui eu coloquei em transistor bipolar, que é com resistor. Então, transistor bipolar, você precisa de resistores para polarizar ele. Hoje não é mais feito com transistor bipolar, é feito com transistor FET. Aí, transistor FET não precisa dessas resistências aqui, desses resistores para polarizar ele. Então, ele não precisa disso daqui, ó, desses resistores aqui. É só o transistor FET que ele tem A aqui. configuração dele já permite, né, não trabalhar com resistor, né, professor? Aí você retira ele aqui. Então, ele tem essa vantagem. O transistor bipolar, você tem que colocar eles aqui. Daí, o transistor FET, ele é utilizado em circuito integrado, porque o resistor, daí você não precisa integrar ele no circuito integrado. Daí eles tiram o resistor para não integrar ele. Daí é um elemento a menos para colocar no circuito integrado, daí ocupa menos espaço para integrar. Esse resistor aqui você tem que ter, porque você tem um LED aqui, né? E você tem que colocar ele para limitar a corrente para o LED, senão o LED queima. Então, você tem o transistor FET hoje em dia. Eu coloquei aqui porque isso daqui dá para montar no protoboard. Então, se você montar esse circuitinho aqui, ele vai funcionar com o resistor de 560 ohms, o de 47K e o transistor BC547, que é bem baratinho se você comprar, né? Um dos transistores mais comuns aí, bipolares que você tem, para ser utilizado. Transistor de 560 ohms aqui também, né? Se você fizer isso, colocar uma chave aqui e ligar numa fonte de 5 volts de corrente contínua, aí ligar aqui em 5 volts, vai acender esse transistor e apagar esse. E a hora que você colocar aqui no terra, ligar no 0 volts, a base desse resistor aqui, na base do transistor, vai apagar esse LED aqui e acender esse. Ou seja, você tem aqui uma porta lógica negada e uma porta lógica identidade. Então, aqui, essa saída, ou esse LED aqui, vai ser a porta lógica identidade, e esse LED aqui, a porta lógica negada, né? Você tem aqui. Então, você já tem uma porta lógica aqui. Lembrando que a porta lógica é a implementação física da função lógica, da função matemática, né? Lógica. Você tem. Do mesmo jeito, se obtém as funções E e OU. A função E é ligando fazendo a ligação elétrica em série daqueles chaveadores eletrônicos, que são os transistores, né? O transistor é o chaveador eletrônico.
Para o transistor funcionar como chaveador eletrônico, você tem que polarizar ele no corte e na saturação, transistor bipolar. Então, o transistor, para funcionar como chaveador eletrônico, o bipolar, ele tem que estar funcionando, ou você tem que polarizar ele no corte, na região de corte e da saturação. Então, ele só tem que funcionar na região de corte e na saturação. Para isso, ele tem que estar polarizado para ser ou para estar colocado em 5 volts e 0 volts. Então, nessa faixa de tensão, 5 e 0. Então, 2 valores de tensão ou 2 faixas de valores de tensão. Então, você tem que colocar a base dele aqui em 2 faixas de tensão, que aqui foi colocado 5 volts e 0 volts. Ou seja, 2 dígitos ou 2 faixas, ou 2 dígitos de faixas de tensão. Por isso que é valor digital, ou eletrônica digital. 0 e 5 volts aqui. Então, aqui está o terra, né, o símbolo do terra aqui, que seria o 0 volts, e aqui em cima os 5 volts. Então, 2 faixas de valores. Uma seria o 0 volts ou abaixo de 0, né? Então, uma faixa de valores que seria abaixo de 0. E outra faixa de valores que seria acima de 5 volts. Aí eles falam que é 0 e 5 volts, mas não dá para manter em 5 volts exatos e 0 volts exatos. Então, tem que ser uma faixa de valores que a gente fala. Então, acima de 5 volts e abaixo de 0 volts. Então, o A e o B aqui, eles têm que estar na faixa aí de acima de 5 volts ou abaixo de 0 volts. Então, colocando aqui o A e o B e simplificando, a gente fala que o A fica em 0 se tiver no terra e em 1 se tiver em 5 volts. E o B também é a mesma coisa. Então, o A em 0 e o B em 0, o A em... Quer dizer, o A em 0 e o B em 1, aí o A em 1, o B em 0, o A em 1 e o B em 1. Fazendo isso, o A vai estar no corte, o B no corte, o A no corte, o B na saturação, o A na saturação, o B no corte, o A na saturação, o B na saturação. Fazendo isso, o A vai estar bloqueando, ou seja, o A não vai estar conduzindo, o B não vai estar conduzindo, aí uma hora o A não vai estar conduzindo, o B vai estar conduzindo, aí outra hora o A vai estar conduzindo, o B não vai estar conduzindo, e outra hora o A vai estar conduzindo, o B vai estar conduzindo. Ou seja, quando está na saturação, ele funciona praticamente como se fosse um curto. E a hora que está no corte, eles funcionam como se fosse um circuito aberto. Praticamente, eu falo praticamente porque o transistor bipolar ele não funciona no corte como um circuito aberto, né? Que ele não é perfeito, então não vai funcionar como se fosse um circuito aberto, e na saturação também, como ele não é perfeito, não vai funcionar como se fosse um curto-circuito perfeito. Eles têm imperfeições nas junções PN, né? Nas junções dos materiais semicondutores aqui, PNP, ou NPN, nesse caso aqui, esses transistores aqui, BC547, são NPN. Até nessas montagens aqui, eles podem ter problemas aqui, nessa polarização aqui. Nessa ligação aqui do transistor, dessa porta lógica AND, eu creio que pode dar problema também. Nessa polarização aqui, utilizando esses valores aqui de resistência, 470, 5.6, 5.6, que é o mesmo que está sendo utilizado aqui. Em uma dessas 2 portas lógicas aqui, na AND ou na OR, pode dar problema aqui no BC547, dependendo da qualidade deles, né? Ou seja, o fabricante que você vai comprar esse transistor aí, pode ser que dê problema, porque é um transistor que é meio utilizado aí, bem utilizado, né? Então a qualidade dele não é muito garantida ali, não é muito boa não, né? Então pode ser que dê algum tipo de probleminha. Pode ser que dê algum tipo de probleminha aí, né? Aí esses problemas que pode utilizar são justamente esses que eu falei. O transistor, às vezes, ele não funciona quando está no corte, como circuito aberto perfeito, quando está na saturação, como curto-circuito perfeito também. Então, a hora que um desses 2 transistores aqui ele entrar no corte, pode ser que ele não fique bem como circuito aberto, muito bem, não.
E quando ele entrar na saturação, pode ser que ele não conduza muito bem como circuito, como curto-circuito perfeito também. Então, quando um desses dois circuitos, quando um desses dois transistores aqui tiver no corte e o outro na saturação, pode ser que o que tiver no corte ele não esteja bloqueando bem a passagem da corrente elétrica. E o outro, quando tiver na saturação, também pode ser que não esteja conduzindo muito bem a corrente elétrica. E o que pode acarretar, professor? Aqui, então, pode ser que quando o LED esteja apagado, pode ser que ele conduza ainda um pouquinho da corrente elétrica. Então, pode ser que ele esteja acendendo ainda um pouquinho. Então, ele não pode ser que não esteja totalmente apagado, tá? Pode ser que ele acenda um pouco ainda. E quando ele esteja para conduzir, ele esteja para ficar aceso, ele fica um pouquinho apagado daí. Só que aqui, como é uma porta lógica AND, então ele tem uma situação só que ele esteja, que é para ele ficar aceso. Então, provavelmente, acho que tem uma situação aqui em que ele vai ficar, que é para ele ficar apagado e ele vai ficar meio aceso daí, tá? Então, tem uma situação aqui que é para ele ficar apagado, ele vai ficar meio aceso. Ah, entendi. E é como se fosse um defeitinho na configuração, né? É um defeitinho, na realidade, nos transistores, porque o transistor bipolar ele tem a base dele bem fina. Entendi. Então, como ele tem a base dele bem fina, qualquer corrente de fuga que você tem na base aqui vai fazer o transistor conduzir, entrar na saturação já, né? Então é difícil colocar ele no corte e na saturação, na região de corte e saturação. É difícil polarizar ele. Aí, então, tem alguns esquemas aqui de projeto dele que fica meio difícil, né? Fazer para polarização dele. Então, é aquela questão da eletrônica básica, né? De colocar o transistor nas regiões dele, que é a região de corte, na região ativa e na região de saturação, né? Recordando lá a eletrônica analógica. Certo. Por isso que em alguns modelos coloca o resistor daí, professor, para ajudar a base, pela questão da base ser muito fina. É, por isso que tem aquelas polarizações do transistor bipolar, né? Entendi. Tem a polarização tem a polarização tem a polarização da base, polarização por realimentação do emissor, polarização por realimentação da base, né? Tem aqueles tipos de polarização do transistor bipolar, né? Dependendo do tipo de aplicação que você tem para ele, do transistor. Por exemplo, tem utilizações em que é mais vantajoso você utilizar o transistor bipolar por junção, TBJ, do que o FET. Porque o TBJ, o chaveamento dele é mais rápido do que o MOSFET. Só que o MOSFET tem outras vantagens na eletrônica digital do que o transistor bipolar. Por exemplo, o MOSFET ele não precisa de resistor para polarizar ele. Não precisa de tanto resistor para polarizar ele, né? Porque aqui, por exemplo, você vai ter que ter esse resistor RS aqui para limitar a corrente aqui no LED. Porque se você não tiver esse resistor aqui, a corrente vai passar aqui, ó, e vai queimar o LED. Ah, entendi. Vai queimar também os transistores, o coletor dos transistores aqui. Porque não vai limitar a corrente, né? Não vai limitar a corrente, porque daqui o que você vai ter aqui para limitar a corrente vai ser só a resistência de corpo aqui do material semicondutor, das junções. Então você tem que ter essa resistência obrigatoriamente aqui para limitar a corrente. Então isso você vai ter que ter. Só que os transistores bipolares, você tem que ter essas resistências aqui para polarizar eles também, justamente para aquilo, para ele funcionar na região de corte e saturação também deles, né? Para ele funcionar como elelemento de chaveamento, para funcionar como elemento chaveador digital da eletrônica. Ele vai ser como digital. Se fosse um atuadorzinho em cima do transistor. Isso mesmo. Aí o transistor bipolar precisa disso daqui, o MOSFET não. Então isso já é uma vantagem, grande vantagem em relação do FET em relação ao transistor bipolar. Outra vantagem é que o FET ele funciona pelo efeito de campo. O
transistor bipolar não, funciona pela corrente. Então, o transistor bipolar consome corrente. O FET não consome. Então, se o FET não consome corrente, então o FET ele não consome energia, teoricamente. Então, se o FET não consome energia, ele vai ter um consumo de energia elétrica menor, bem menor que o transistor bipolar. Então, circuitos feitos com FET, teoricamente, vão consumir bem menos energia que os circuitos feitos com transistor bipolar. Serão mais Então, econômicos, né? bem mais econômico que os circuitos feitos com transistor bipolar, né? Então, é claro que os caras vão fazer circuitos só com FET. Então, o FET vai ter muito mais vantagem que o transistor bipolar, só por causa disso daí, né? Mas é claro que os circuitos feitos com FET têm consumo de energia também pela impedância, porque daí o chaveamento desses circuitos vão causar o consumo de energia pela impedância e pelo chaveamento, que é o produto velocidade vezes potência. Quer dizer, as portas lógicas, como elas têm um chaveamento, né? Quer dizer, eles vão funcionar pela frequência, ou seja, os chaveadores eletrônicos, eles vão ficar, digamos assim, impedindo e permitindo a passagem da corrente elétrica. Então, isso daí vai causar o quê? Vai causar um aumento na frequência aumento da frequência não, vou trabalhar com a frequência da corrente e da tensão elétrica, né? Então, isso daí causa um aumento daí nas características como é que se diz, das impedâncias parasitas daí que você tem, das perdas, né? Das impedâncias daí que você tem. Porque o material não é perfeito, então ele vai ter pelo menos uma resistência, vai ter uma resistência elétrica, vai ter pelo menos uma capacitância também elétrica, vai ter pelo menos uma impedância elétrica, né? Vai ter uma capacitância, vai ter uma indutância também. Pelo menos um pouquinho de indutância ele vai ter também pelo menos um pouquinho de valor também de capacitância, também pelo menos um pouquinho de valor de resistência elétrica. O que não tem só é material semicondutor, que não tem resistência elétrica. Mas material semicondutor é muito raro de se ter, e as condições para ele funcionar também, né? Material semicondutor que você tem hoje em dia funciona aí, não funciona a temperatura ambiente. Vai funcionar aí material muito raro, que é cerâmico, e vai funcionar aí a menos 30 Tem que baixar muito a temperatura, né? Tem que funcionar, baixar a temperatura ou funcionar a pressões altas pressões. Aí ele se transforma Alta naquele pressão, supercondutor, né, professor? Então, vai ser supercondutor. Aí ele tem resistência elétrica zero, mas também funciona a condições de temperatura ou pressão muito diferentes. Então, não são condições normais daí, né? Condições ambientes normais aqui para funcionar. Então, não tem como ele funcionar daí. Então, você tem que colocar ele em um encapsulamento específico, muito específico para ele. Então, não compensa daí, né? Fazer o funcionamento dele. Então, Então, tem essas características daí para esses circuitos, para eles funcionarem. Então, tem essas perdas daí, que são colocadas nesses circuitos. Então, o transistor bipolar tem essas pequenas vantagens em relação ao FET. Mas, então, é por isso que o FET é mais utilizado também, né? Ali. Então, por isso que esse circuito aqui ele é colocado aqui, mas ele foi um dos primeiros daí que foram feitos. Mas, por exemplo, ele hoje em dia é baratinho. Lá no almoxarifado, lá do laboratório, se você chegar lá e pedir, tem esses. Dá para montar em protoboard ali, você monta com um componente discreto.
Com FET também dá para montar também. Você pega uns FETzinho lá também, você pode chegar e montar ali. Outra questão também, se você montar ali, você pega aqui, às vezes você pega, encosta o dedo aqui, pela própria energia eletrostática aqui, você consegue acender esse circuito aqui. Quer dizer, pela carga eletrostática, dependendo do tempo que tá, às vezes tempo chuvoso, você encosta o dedo aqui, você consegue acender o circuito também. Você encosta os dedos aqui nos dois terminais aqui da base, né? Porque a corrente elétrica aqui para acender é muito pequena, para acender a base, para polarizar a base. Porque a corrente da base é pequena em relação à corrente do coletor emissor, porque o ganho do transistor é alto, né? Tanto do transistor bipolar quanto do FET também, né? Porque a corrente, o ganho deles é alto, né? Para polarizar. O FET principalmente, porque o FET funciona pelo efeito de campo, só que o FET corre o risco também de você queimar a junção, né? Porque é pelo efeito de campo, né? Lembrando que o efeito de campo é o campo elétrico. Então, o campo elétrico funciona pela tensão elétrica, tá? Tensão elétrica não precisa de corrente. Tensão é só pela tensão. Não precisa de corrente, é só pela tensão. Transistor bipolar precisa de corrente. Aqui pode queimar também. O FET, pior ainda, queima só pela tensão, né? Então, pela energia eletrostática que você consegue acender aqui, né? Energia eletrostática é carga livre, que tem na superfície das coisas ali, né? Na superfície, né? Das coisas. Aqui a porta-aorta é a mesma coisa. A diferença entre os dois é que você liga o chaveador aqui em série ou em paralelo. Em série aqui é ligar o coletor emissor. Em Ah, tá, joia. paralelo, liga o coletor emissor em paralelo aqui, ó. Em série, liga o coletor emissor em série, né? Então, pega o coletor aqui, O emissor de um no coletor do outro. o emissor de um no coletor do outro. E aqui liga os coletores junto e os emissores junto daí, né? As bases Tá. ficam aqui separadas, tá? No FET é o canal, né? O canal ali, aí o canal é composto do dreno e da fonte. Então, aqui no FET seria o dreno, a fonte e a porta, tá? Dreno, fonte, porta. Dreno, fonte, porta. Dreno, fonte, porta. Drain, source e gate. Drain, source, gate. DSG. Drain, source, gate. Drain, source, gate no FET. No transistor de efeito de campo. O FET. Aí os caras pensaram o seguinte, já que o transistor funciona aqui como chaveador eletrônico, ele funciona como se fosse uma chave, um relézinho, um interruptor. Então eles pensaram o seguinte, vamos pegar o transistor aqui então e tentar pegar e fazer um circuito que tá para mudar ele, tanto de uma porta E para uma O e eu dou uma O para uma E aqui. Transformar ele de uma E para uma O para uma E, também para uma identidade, para uma não, tá? Também se você quiser transformar aqui uma identidade para uma não, é só você pegar aqui e colocar a saída em paralelo com o chaveador, tá? De uma identidade para uma não, para uma inversora, né? Para uma inversora, quer dizer, uma não, né? Not. A inversora é só você colocar uma saída aqui em paralelo com o chaveador. Aqui, se você quiser transformar uma E numa não E, numa inversora da E por uma não E, é só você pegar a saída aqui e colocar em paralelo aqui com a porta aqui, tá? Você pega do coletor aqui e coloca a saída para cá, em paralelo. Aí você transforma uma E numa não E. Você tira aqui, ó, do coletor dela aqui, ó, pega em paralelo aqui com terra, um LED aqui, com resistor, tá? Para cá. Também para limitar a corrente para cá, tá? Porque se você pegar só um LED daqui, ele vai ficar como se fosse ele vai acender junto com esse LED aqui também, tá? Então você tem que pegar com outro resistor para cá, para ele não acender junto com esse LED aqui também.
Então você tem que pegar com outro resistor para cá, daí ele vira um não E daí. Então você pega aqui, tira uma derivação para cá, desse coletor aqui para cá e coloca em paralelo com esses dois transistores aqui, esse LED. Daí ele vira uma não E. Aqui é a mesma coisa, se você quiser uma não O daqui, você tira uma derivação para cá, ó, um resistor e outro LED para aqui. Daí ele vira uma não O. Então é só colocar em paralelo com essa porta lógica aqui, não O, uma outra saída aqui. Então da não E da não O, você já tem, da E e da O, você já tem uma porta lógica também, não E e não O. É só pegar uma saída aqui, ó, do coletor das duas portas lógicas aqui. Então você já tem também a não E e a não O, em paralelo aí das duas portas lógicas aí. Aí, como eu estava falando, para pegar e obter desses dois circuitos aqui, um circuito que seja configurável de uma porta lógica E para uma porta lógica U, ou de uma porta lógica U para uma porta lógica E, é só utilizar mais transistores daí chaveadores. Você faz isso daqui, ó. Para você ver, para mudar de uma porta lógica E por uma porta lógica U, você faz essa modificação. Aqui da porta lógica E, eu ligo o emissor do transistor para o coletor do outro. E do emissor do último transistor para a saída. Vai para terra. Ele tá em série daí, né? É, tá em série. Da porta lógica U, eu ligo o coletor do transistor para o coletor do outro e o emissor desse transistor, primeiro transistor, para o emissor do outro. Tá aqui. Então, eu mudo essa ligação daqui para cá e essa ligação que estava ligada aqui para o coletor do transistor para o emissor dele. Então, eu mudo essa ligação para cá e essa ligação para cá. Essa ligação que estava aqui, eu mudo para cá daí, né? Então, eu utilizo mais transistores ali para fazer essas ligações. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Ô, professor, Essas derivações aqui. Oi? na ligação em série, dependendo da configuração do transistor, o senhor pode fazer ele trabalhar como amplificador também, né? Pode. Só que daí é outro estudo. Daí é a eletrônica certo. analógica que faz esse estudo aí, tá? Tá, joia. Mas para isso daí já existe um amplificador operacional que você utiliza. O amplificador operacional ele já faz isso daí. Já faz esse trabalho todo. Você pega o chipzinho do amplificador operacional, ele já faz isso daí. Então tá joia. Aí tá aqui, ó. Você faz essa ligação aqui daí com essas chaves aqui. Então você pega essa derivação e joga para lá da porta lógica E, coloca aqui essa ligação aqui do emissor dela e joga para cá, ó. Fazer essas ligações aqui para a porta lógica U. E daí fica aqui. Então você tem essa chave para a porta lógica E e essas duas chaves para a porta lógica U, fica essa ligação. Então você coloca mais 1, 2, 3 transistores para fazer essa ligação. Tá aqui, ó. Então você tem mais 3 transistores chaveadores para fazer a configuração dessa porta lógica aqui para ela virar uma porta lógica E ou O. Aí estes 3 transistores aqui, eles vão servir para reconfigurar essa porta lógica aqui como uma porta lógica E e uma porta lógica U. Então, eles só vão servir para reconfigurar essa porta lógica. Aí, esses 2 transistores aqui é que vão fazer o processamento da porta lógica. Ou seja, o dado que entrar aqui, ele vai virar ou E ou O. Vai ser processado como uma porta lógica ou E ou O. O dado que entrar aqui por A ou por B. Então, ele vai ser processado ou como um dado lógico E ou os bits. Esse responsável serão os transistores no alinhamento aí, né? Tá. Esses aqui, ó, AND ou OR, tá? Eu vou transformar em AND ou OR. Eu não posso pegar aqui e fechar os dois ao mesmo tempo, tá? Então, dependendo dos bits que eu colocar aqui, ó,
aqui, nessa entrada aqui AND, ou nessa entrada OR, eu vou transformar essa porta lógica aqui, ó, esse bloco aqui, numa porta lógica E ou OR. Então, se eu colocar o bit 1 aqui, eu transformo essa porta lógica inteira aqui, esse circuito inteiro aqui, numa porta lógica OR. Se eu colocar o bit 1 aqui, eu vou transformar esse circuito inteiro aqui numa porta lógica E. Eu não posso colocar 1 aqui nos dois, tá? Senão eu dou um curto aqui nessas portas lógicas aqui, não transformo em nada. Se eu colocar 0 e 0 aqui, eu não dou ligação nenhuma aqui. Só vai Aí ele vai manter aberto, né? vai deixar aberto aqui, não vai ter conexão nenhuma aqui, não vai ligar o LED aqui de baixo, aqui, vai ficar apagado aqui esse Y. Aí não vai dar resultado nenhum, vai dar uma porta lógica que vai dar 0 sempre. Aí eu tenho que colocar ou 1 e 0 ou 0 e 1, aqui no AND e no OR, aqui. 1 e 1 também não pode, né? Que nem, senão entra no caso do Não, curto. 1 e 1 não pode. Se eu colocar 1 e 1 aqui, aí vai virar... Aí vai ficar sempre aqui, aceso aqui o Y, né? Aí ele vai ficar dando fluxo... Não, se eu colocar 1 e 1 aqui, aí ele só vai ficar acionando pelo B aqui. Então vai dar uma tabela verdade que só vai dar o B, né? Para cá. Porque daí entendi. o OR aqui ele vai ficar dando fluxo para cá, ó, por B. Então vai dar o OR e o B. Certo. Então não dá, esse circuito aqui vai ter que ficar aqui no OR, no AND, vai ter que ficar 1 e 0 ou 0 e 1 sempre. Devia ter uma porta inversora aqui entre o AND e o OR. Sempre aqui para controlar os dois aqui, né? Para ser o controle dos dois aqui, tem uma entrada só para o AND e o OR. Aí eu coloco uma memória aqui no AND OR para... Se a memória de configuração dessa porta lógica aqui, desse circuito lógico, daí eu falo que isso daqui é um bloco lógico, ou bloco lógico reconfigurável, um circuito lógico reconfigurável. Se eu fizer isso daqui com uma porta lógica NAND, ou uma porta lógica NOR, essas portas lógicas NOR ou NAND, elas são portas lógicas universais. Dessas portas lógicas universais, elas são chamadas portas lógicas universais porque com elas eu consigo, se eu pegar um monte delas, eu consigo pegar e fazer o circuito que eu quero. Porque se eu pegar uma porta lógica NAND, um monte delas, e ligar elas, eu consigo fazer o circuito que eu quero. Porque numa porta lógica NAND, se eu pegar uma porta lógica NAND e ligar as duas entradas dela, eu tenho uma porta lógica inversora. Se eu pegar duas portas lógicas NAND e interligar as entradas delas, eu já consigo fazer uma porta lógica AND. Eu consigo fazer uma porta lógica OR também, com 3 portas lógicas NAND. Eu consigo fazer uma porta lógica OR também, com 3 portas lógicas NAND, fazendo a combinação delas também. Eu consigo fazer uma porta lógica ou exclusivo também, com 4 portas lógicas NAND. Então, fazendo a combinação delas pela matemática discreta, pela lógica, eu consigo pegar e montar o circuito que eu quero, utilizando um monte de portas lógicas NAND. Com a porta lógica NOR também, a não OR e a não E, eu consigo montar o circuito que eu quero, utilizando um monte de portas lógicas não E e não OR. Então, por isso que elas são chamadas portas lógicas universais. Então, eu consigo fazer isso. Então, se eu pegar um monte de circuito desses aqui e um monte de circuitos de portas lógicas inversoras, eu consigo montar o circuito que eu quero, o circuito digital que eu quero. Então, é só pegar um monte desses circuitos aqui e colocar em um chip daí, um circuito digital. Então, eu pego um monte de circuitos desses aqui e coloco no circuito digital. Mas aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar essas saídas desses circuitos aqui, ó, e ligar com as entradas de outros circuitos, com esse A e B de outros circuitos aqui. Tem que pegar essas saídas aqui, Y, ligar com A e B de outros circuitos. Inclusive, eu tenho que ter a capacidade de ligar essas saídas aqui com as próprias entradas desses circuitos.
Então, eu tenho que ter outros circuitos de chaveamento também que tem que ligar esses circuitinhos aqui com outros circuitos. Então, eu tenho que ter outros circuitos que tem que ligar as saídas Y desses circuitos aqui com as entradas de outros circuitos. Tem que ir combinando eles. Tem que ir combinando eles igual Lego, como se fossem os bloquinhos de Lego ali com outros. Então tem que pegar esses circuitinhos aqui, ó, as saídas deles Y, e ligar com as entradas A e B de outros circuitos. Isso daqui, ó. As saídas Y ligar com as entradas A e B de outros circuitos. Tá aqui. E fazer isso. Eu faço isso através de transistores também, de ligação, os chaveadores. Então eu tenho outros circuitos aqui que vou fazer essas ligações através de circuitos. Aí esses blocos lógicos, eles já têm a configuração interna, né? Esses blocos lógicos seriam como se fossem circuitos aqui, ó. Aqui, ó, as entradas A e B e a saída Y, né? A saída que tem ali. Aí, ó, eu tenho que pegar um monte desses blocos aqui para formar o circuito inteiro. Aí, para formar o circuito que eu quero, eu tenho que juntar um monte daqueles circuitinhos lá e interligar eles. Então, eu faço isso daqui, ó. Eu junto outros transistores ali, que são essas chaves aqui. E vou pegar e interligar eles. Aqui, ó. Aí eu interligo as saídas deles com as entradas deles, tá? Inclusive com as próprias entradas deles mesmos, com as saídas. A melhor maneira é dividir aqui, ó, as entradas como se fossem linhas, né? E as saídas como se fossem colunas aqui. Aí eu tenho outro circuitão aqui, ó, para interligar esses circuitos aqui. Então, aqueles circuitos lá, eles fazem a lógica. Então, esses circuitos aqui, eles montam a parte de lógica. E esse circuito aqui faz a interligação entre esses circuitos de lógica aqui. Aqui, ó, ele está fazendo a interligação entre circuitos aqui que fazem a lógica. Então, eles têm esses bloquinhos de lógica aqui que vão fazer a interligação ali daqueles circuitos. E esse circuito que faz a interligação entre aqueles circuitos lá. Daí. Só que desse jeito aqui, ó, conforme o circuito que você vai montando, ele vai ficando muito complexo. Até que chega uma hora que esse circuito aqui de ligação, ele vai ficando maior que esses circuitos aqui de lógica. Daria para montar o circuito de ligação com o mesmo padrão do circuito lógico, professor? Aí teriam vários bloquinhos, né? Ou não dá? Até que ele fica mais ou menos desse jeito aqui, ó. Isso, é esse o pensamento. Os circuitos de lógica, eles vão ficando juntos aqui, no lugar desse jeito aqui. Então, aqueles circuitos lá, eles ficam assim, ó. Sim. Eles vão ficando juntos. Isso daqui, ele vai ficar junto no local desse daqui, ó. Ele fica aqui, ó, num quadradinho desse daqui, tá? Entendi. Aí, fora desse local, aí você vai ter outros circuitos entre eles aqui, tá? Eles vão ficar aqui, ó, tá? Aí, esses circuitos aqui fora vão interligar eles. Aí você vai ter rotas aqui como se fossem ruas, tá? Então aqui você tem quadras, como se fossem quadras daqueles circuitos lá.
Esses circuitos aqui. Então, esses circuitos são aqueles blocos ali, ó. E aqui você sai para a rua para fazer o fluxo dos dados daí para fora, para ir para outros blocos daqueles ali, tá? Para outras quadras daquelas ali, digamos assim. Que vem para cá daí, tá? Esses blocos aqui, eles têm outras tecnologias para conexão. Tá aqui, ó, eles têm multiplexadores dentro deles que vão fazer a interligação. Aqui, ó, chaveamento dentro deles. São switchers de chaveamento. É o endereçamento para onde eles vão enviar. Aí esse endereçamento é de acordo com cada resposta obtida, né? É, que ele tem um endereço que ele vai pegar e enviar daí para outro bloco. Lá para outro bloco lógico. Lá para cima ou para baixo daí, tá? Aí ele, digamos assim, que esse bloco aqui ele vai pegar e enviar para outro bloco ali para baixo, né? Para esse bloco ali para baixo. Então ele vai pegar e enviar um endereço aqui junto, que vai sair aqui por Y. Aí, de acordo com esse endereço aqui, ele vai pegar e enviar para cá e vai verificar com cada um desses outros blocos que estão aqui qual é o bloco correspondente para onde ele vai enviar, até acertar qual o endereço para onde ele envia, até acertar qual bloco que vai ter que receber daí esse dado que esse bloco enviou. Aí o bloco que acertar esse endereço recebe daí e fala, ó, é esse bloco aqui que tem que receber. Aí tá certo aqui, pronto. Daí acertou o bloco ali, pronto, recebeu daí o dado. Aí ele acertou, daí ele entra aqui e recebeu. Daí é isso que ele faz aqui, ó. Que ele faz esse roteamento aqui, que ele fala que é switch de roteamento, né? Daí ele acerta esse switch de roteamento e estabelece a rota dele por essas linhas aqui, ó. Entendi. Aí é uma maneira mais complexa de se fazer a lógica de roteamento deles, né? Aí para isso você tem algumas. Aí para isso você tem umas diferenças entre os dispositivos aqui, entre CPLD e FPGA. Aí o FPGA utiliza essa tecnologia de interligação aí que é mais complexa. O CPLD não. Ele já faz dessa forma aqui, que é mais simples. Só que essa forma aqui que é mais simples, ela ocupa um circuito maior daí, né? No chip daí. Ele fica mais denso, é maior, é mais simples. O CPLD faz por essa forma de endereçamento de roteamento, que daí é mais complexa, só que é mais eficiente, para ocupar menos espaço no chip, né, que é um pouquinho mais complexo. Aí, ó, os exemplos de aplicação que tem ali são esses daqui, ó. Então, antigamente eles tinham, por exemplo, os videogames aí, como esse daqui, que é o Super Nintendo, né? O Super Nintendo, na época, vendeu bastante. Foi um sucesso da Nintendo para ser vendido na época. Lá pela década de 90, aí como o Super Nintendo ele fez um sucesso, foi um dos grandes sucessos de venda aí da Nintendo, era o videogame mais vendido na época lá, feito com cartucho de 8 bits, o processador, o videogame. Então eles resolveram lançar agora também o Super Nintendo com um videogame retrô, num console também original e com algumas vantagens hoje em dia, como, por exemplo, suporte a 4K, televisão 4K, com conexão à internet, com cartucho já com suporte para pendrive, com mais de 200 jogos para o pendrive, com suporte para download via internet, para baixar os jogos e um monte de coisa aí, né? Tanto que o controle ali
que tem aqui, ele é original ainda, parecido com o do Nintendo original, né? É parecido, não é igual, né? Ele é mais ergonômico daí, que do Nintendo original era menor, né? E deve ser sem fio também, né? É, eu acho que é também, é recarregável também, e tem mais outras coisas aí, né? Eu acho que ele não suporta o cartucho original, ou deve suportar o cartucho original para quem tem ainda do Nintendo original, do Super Nintendo original. Mas esse Super Nintendo aqui, hoje em dia, em celular, você pega o emulador dele e baixa os joguinhos dele ali, né? Para jogar no celular. O emulador dele. Então você joga os jogos dele no celular, daí com o emulador. E aí, para quem é saudosista e quer, aí pode comprar aí desse daí que tem. Daí é a empresa que fez essa, que lançou, relançou ele, é essa Analog CO, né? Só que tem um problema, que eles não tinham mais e não fabrica mais o processador do Super Nintendo, não é fabricado mais, então eles não têm mais como relançar. Aí o que eles fizeram? Pegaram então um FPGA, o dispositivo de lógica reconfigurável, pegaram o circuito do processador do Super Nintendo e colocaram no FPGA e pegaram a programação desse videogame e colocaram lá nesse processador original do Super Nintendo. Então, o circuito do processador original do Super Nintendo, eles colocaram no FPGA e colocaram a programação dele nesse circuito que está no FPGA dentro desse videogame retrô. E relançaram no mercado daí, né? Como foi Uma sacada muito boa, lançado. né? É, tem outras versões também que foram lançadas aqui no Brasil. Tem pessoal aí que comprou também, né? Que tem aí. Meu vizinho comprou também desse daqui para os filhos dele, né? E daí não quer dar um videogame aí, não quer dar um videogame mais moderno, né? Para os filhos, que os filhos são pequenos e tal, né? Então pegou e comprou um desse daí, né? Aí ele fala que tem resolução aqui. Aí esse, além de ser lançado do videogame antigo, né? Que é o retrô, aí tem 1080 de resolução, porque quer dizer, tem suporte para televisores de LED, né, mais modernos aí. Tem a performance dele, o processamento é maior, né? Então tem zero lag, a precisão é maior. Já é 16 bits também. Tem compatibilidade para 2.200 jogos, a mais também do Super NES, do Super Nintendo, para a família Famicom também, compatíveis com todos os cartuchos, né? Aí dá para baixar também da internet e assim por diante. Outra, outra utilização também dos FPGAs é para Bitcoin, né? Então eles fazem a mineração de Bitcoin, como eu estava falando ali, e eles fazem o projeto de ASIC em Bitcoin, ASIC é Application Specific Standard Integrated Circuit, é circuito integrado de aplicação específica. Então, para mineração de criptomoeda, eles fazem circuito integrado. Então, eles viram. E como que é o procedimento de mineração, professor? É que eles têm que fazer um código para criar a criptomoeda. Cada moeda que é criada lá, eles têm que gerar um código. Daí isso entra no blockchain. Blockchain é a cadeia de blocos. Daí eles pegam esse código que eles criam a criptomoeda, criam um código inicial para ela que é uma string. Então, string são as letras que eles colocam lá. Dessas letras aí tem, tipo assim, uma cadeia de letra, né? Tem, por exemplo, 32 letras, 64 letras, 128 letras, 256 letras. E isso obedece um código. Daí, cada transação que é feita, é gerado um código baseado nesse código inicial. Daí, eles criam um código para cada transação que é feita, baseado nesse código inicial. Daí, eles criam um código para cada transação, baseado no código anterior que foi criado, baseado no código inicial.
e vão criando um código para cada código que é feito, baseado no código anterior. Vai virando uma cadeia de código. Isso mesmo, por isso que é blockchain. É cadeia de blocos, tá? Entendi. É cadeia de bloco, né? Só que como o código dessa string é feito baseado justamente no código anterior e cada código é baseado no código subsequente, então cada código é baseado nessa cadeia, na cadeia anterior, né? No código anterior. Então por isso que é blockchain, cadeia de bloco. Nessa hash, que eles falam que é o hashing, ou seja, no encadeamento do blockchain, né? Na cerquilha que eles falam, dessa string. Então, por isso que eles falam que é blockchain. Então, eles precisam do processamento desse código, dessa criptografia, desde o código, do primeiro código que foi criado na criação da moeda, de cada moeda da mineração. Então, mineração que eles falam é a criação desse código aí, baseado nos códigos subsequentes da cadeia, do blockchain, da cadeia do bloco. Que é para pegar, fazer o quê? Para ir criando a moeda e as transações da moeda para o cara. E por que precisa criar esse código? Justamente para o cara não utilizar a mesma moeda outra vez, para cada transação que ele fizer. Por exemplo, o cara vai comprar alguma coisa em Bitcoin, na criptomoeda, daí o cara pegou lá, comprou, ou vendeu a criptomoeda, pegou lá alguns centavos da criptomoeda lá para fazer alguma transação, para comprar, vender ela, ou guardar ela na carteira dele. Então ele não pode utilizar ela para mais nenhuma outra coisa, para não dar fraude, né? Então o pessoal tem que pegar ali e ir gerando daí esses códigos aí para essas transações, né? Sempre eles têm que ir gerando. Daí, para manter essa fidelidade, a segurança do sistema, esse código é colocado no que eles chamam de pool, que são servidores da internet, e é disponibilizado para todo mundo que tem acesso a esse pool. Quer dizer, esse pool fica no servidor, gratuitamente, né? É disponibilizado publicamente. Então, quem quiser, vai lá, pega lá esses hashes, essas strings, e vai desenvolvendo a partir daí os hashes, né? Os códigos Para evitar fraude também, né? Para evitar, não, é justamente para evitar fraude, né? Para quê? Para que o cara não chegue lá e fale assim, eu tô pegando essa moeda aqui, tô vendendo, né? Mas você já não pegou e não vendeu isso daí, né? Tal, vamos ver ali como é que foi gerado, né? Se isso daqui não foi gerado agora ou se você já não mexeu com isso daqui, né? Então vamos gerar o hashing disso daqui para ver se isso daqui já não foi gerado depois, não foi movimentado antes, né? Então, o pessoal vai gerando o hashcode ali para verificar se isso dali tem realmente uma geração do zero, né? Ali, se o cara realmente ele pegou e comprou aquilo ali gerado do inicial, né? Do zero. Aí, então, eles têm que verificar se aquilo ali foi gerado do inicial do Bitcoin de quem gerou lá do Satoshi Nakamoto. Do Bitcoin inicial do Satoshi Nakamoto, né? Da hash, da cadeia inicial do Satoshi Nakamoto, que ele gerou. Então, eles têm que verificar isso desde o início que ele pegou lá da string inicial que ele foi gerado. A mesma coisa para as outras moedas digitais, né? Para o Ethereum, que agora também foi gerado, né? Para outras moedas, Ravencoin, que tem também, né? Aí, por isso que eles geraram o Bitcoin. Daí, como o Bitcoin foi gerado, já foi bastante minerado, então ele foi escasseando. Por isso que eles falam que é mineração, porque à medida que o pessoal gerou a moeda, ela já foi bastante gerado, foi gerado já bastante código em cima dela. Daí eles geraram outras moedas daí que já foram bastante mineradas também. O Ethereum é uma delas que foi bastante minerada já. Daí já vai E começar cada a se vez fica mais difícil de fazer a leitura, né? Porque são muitos blocos para poder decodificar. É porque o pessoal já gerou bastante código sobre elas, sobre essas moedas já, né? Porque o cara ele gerou um código inicial dessa moeda, quer dizer, ele gerou aquela moeda, daí gerou um código sobre ela. Daí ele gerou o código sobre ela. Daí
Daí o pessoal foi gerando código sobre essa moeda aí, os códigos sobre essa moeda aí. Aí vai gerando bastante código sobre Cada ela. transação é um código em cima dela, né? Em cima do código primário. É, isso mesmo. Daí vai gerando código Entendi. sobre ela. E, Daí e, e esse fator de lança ter vários. outra, Sim, esse fator de ter vários códigos em cima do código primário valoriza ou desvaloriza a moeda em si? daí é que tem outra questão também. Vai depender do código que o cara gerou, da confiabilidade dele e aí das transações que a pessoa faz, né? E daí depende de como o cara lança daí, né? Por exemplo, Ah, o entendi. Bitcoin foi porque o Bitcoin foi o pioneiro nisso daí. Então, o Satoshi Nakamoto, que foi quem lançou isso daí, quer dizer, ninguém sabe quem foi, se foi um cara, se foi esse cara e o Satoshi Nakamoto, ou se é um grupo de pessoas que lançou isso daí. Que foi uma proposta inicial que ele lançou e deu certo. Aí ele lançou isso daí e deu certo. Aí pronto, lançou o Bitcoin lá. Aí o Ethereum foi uma outra pessoa, se eu não me engano, é um russo, que pegou e lançou. Ele lançou de uma forma que deu certo também. Ele pegou o algoritmo do Ethereum, lançou e disponibilizou ele como se fosse de código aberto. Então deu certo também. Por quê? Porque daí, sendo de código aberto, todo mundo fica disponível para ver como é que foi lançado, como é que é feito o algoritmo. Daí pode colocar em máquinas lá para gerar o código também. Pode colocar em FPGA, por exemplo, para desenvolver e colocar, inclusive, tem equipamentos e placas de FPGA que são feitas para isso daí também, né? Só que em FPGA, por exemplo, é um campo que tem para se explorar, porque não tem muito, não, para ser feito isso daí. Tanto é que tem para se explorar disso daí. Essa figura que eu estou mostrando aí, por exemplo, é pendrive que foi feito de ASIC para se explorar. E para Bitcoin já não tem muito, não. Porque o pessoal já não compra muito ASIC para Entendi. fazer isso daí. Por que o pessoal não compra muito ASIC? Porque ASIC é circuito integrado que eles fazem para minerar a moeda. Mas justamente o pessoal não compra muito isso daí, por quê? Porque se o pessoal eles fabricam circuito integrado para minerar moeda, mas o que acontece? Se o pessoal faz um circuito integrado para minerar Bitcoin, o Bitcoin já não é muito minerado mais hoje em dia. Por quê? Porque começou a escassear o código para os códigos para minerar Bitcoin. Então o pessoal já não minera mais Bitcoin hoje em dia, eles mineram mais Ethereum. Então os circuitos integrados para minerar Bitcoin hoje em dia já começaram a parar de ser utilizados. Então o pessoal começou a jogar fora esses circuitos, as máquinas com circuito integrado para minerar Bitcoin. Então eles já começaram a jogar fora essas máquinas aí, já começaram a parar de utilizar. Então quem comprou as máquinas com mineração para Bitcoin, começaram a parar de utilizar elas. Então estão jogando fora. Então, se esses pendrive que estão aqui são para minerar Bitcoin, eles já estão sendo inutilizados hoje em dia, já começaram a jogar fora. Então, Vai ficando defasado. começou a ficar defasado. Aí, o pessoal que comprou também máquina para minerar Ethereum, que é com circuito integrado para minerar Ethereum, já vai começar a inutilizar daqui a um tempo. Então, não compensa comprar ASIC para minerar daí. Compensa fazer o quê? Comprar placa de vídeo para minerar, porque placa de vídeo, ela tem um monte de processador em paralelo, as placas de vídeo. Tanto é que placa de vídeo está muito cara hoje em dia. Pelo preço que elas estão vendidas, que elas são vendidas, o preço inicial de venda delas de fábrica está muito caro hoje em dia. Pelo preço inicial de fábrica que elas saem, elas estão muito caras hoje em dia para você comprar. Se Por você conta for da ver, utilização dela em mineração daí. caríssima. É, porque eles estão utilizando, estão comprando elas principalmente para mineração. Aí placa de vídeo hoje em dia, elas estão saindo, as novas, elas estão sendo lançadas com LHR, que quer dizer Limited Hash Rate. As placas da NVIDIA. Elas estão saindo com uma linha que eles estão falando que é LHR, Limited Hash Rate, porque eles já estão lançando elas com limitação para mineração. Quer dizer, elas já estão saindo
com o circuito para limitar elas para algoritmo de mineração, para restringir elas para algoritmo de mineração. Porque os fabricantes querem que elas sejam utilizadas para processamento de vídeo, para jogo, para joguinho, não para mineração. Por quê? Porque o pessoal a sacada de quem a percebeu finalidade delas. a sacada de quem percebeu que daria certo para usar na mineração a placa de vídeo pelos processadores serem paralelos foi muito boa também, né? Não, é que os fabricantes de placa de vídeo, eles começaram depois a fazer as placas de vídeo também para processamento, depois de um tempo. Porque a placa de vídeo, eles viram que depois a placa de vídeo começou a ser feita como placa de vídeo, porque eles viram que o processador do computador começou a ser sobrecarregado para processamento de vídeo. Aí começaram a desenvolver a placa de vídeo separada daí do processador. Por isso que criaram a placa de vídeo. Daí a placa de vídeo é GPU, que é Graphics Processing Unit. Então, por isso que é a placa de vídeo, que na realidade a placa de vídeo ela contém um processador daí, que é o processador de vídeo, que é a GPU, que a gente fala, né? Depois de um tempo, a GPU agora é muito mais poderosa que o processador do vídeo, que é aquele i7, o i9 e tal, né? O Xeon, né? Hoje em dia Xeon também tem, né? Tem um processador Xeon, Xeon. Então, a GPU, que é o processador da placa de vídeo, hoje em dia é muito mais poderosa e tem muito mais circuitos integrados dentro dela do que o próprio processador do computador. Então, ele está mais poderoso do que o próprio processador do computador, né? E está muito mais caro até que o próprio computador em si. Você montar um computador, a placa de vídeo vai sair... A placa de vídeo está muito mais cara que o próprio computador inteiro. O restante do computador inteiro. Aí quer dizer, tá um absurdo, né? Então, essas placas de vídeo foram criadas com essa finalidade. Daí eles passaram a fazer o quê, então? Daí eles passaram a criar a placa de vídeo para processamento mesmo. A própria Petrobras, ela tem um centro de computação que tem, acho que, mais de 2.000 placas de vídeo para processar. Então, eles começaram a criar, por exemplo, servidor aí para processamento com placas de vídeo, hoje em dia. Aí o pessoal utiliza também placa de vídeo para processamento pesado também. Então, para mineração, compensa hoje em dia comprar placa de vídeo e fazer computadores aí cheios de placa de vídeo. Também comprar placa de vídeo, às vezes até FPGA. Só que como o FPGA é reconfigurável, com o circuito reconfigurável, os circuitos reconfiguráveis, o FPGA ele fica mais lento daí. Porque o FPGA você reconfigura o circuito para processamento. Agora, então o FPGA ele não tem o hardware pronto nele. Agora, a placa de vídeo já vem com hardware pronto nela. Então, a placa de vídeo você programa ela. Então, ela já vem com processador pronto nela. Aliás, ela vem com diversos processadores prontos nela. Então, como o processador já vem pronto nela e você programa ela economiza, ela tem uma dissipação de potência menor. E o FPGA não. O FPGA você tem que montar o circuito nele, configurar o circuito nele. Então ele não tem a integração, não tem o processador já pronto nele, no circuito dele. Você tem que configurar o processador nele e a dissipação de potência nele, por isso fica maior daí. Então ele não tem o mesmo desempenho daí de processamento que vai ter. É mais vantajoso a placa de vídeo mesmo, então. A placa de vídeo, dependendo da aplicação, vai ser a placa de vídeo daí. Mas se você modificar o circuito, dependendo da modificação do circuito daí, o FPGA pode ser melhor daí, da aplicação daí, né? Então, por exemplo, se você fizer um circuito de controle em robótica, o FPGA vai ser melhor. Um circuito de controle, por exemplo, de um braço robótico, o FPGA vai ser melhor. Agora, se você pegar a placa de vídeo, não. Daí. E o FPGA vai ser mais barato também. Se você pegar a placa de vídeo para algumas aplicações daí, por exemplo, vai pegar e utilizar para fazer aplicação
E uma plataforma de aquisição de dados, por exemplo, o FPGA é bem melhor, a placa de vídeo não. Você vai gastar mais e vai matar uma mosca com uma marreta daí, né? Agora, com o Acaba sendo FPGA não. desnecessário, né, em relação ao Acaba poder sendo de uso. desnecessário. Aham. Agora, mineração não. Mineração que você precisa do poder de processamento muito grande, a placa de vídeo é melhor daí. E ela economiza mais potência daí, né? Porque mineração você precisa de alguma coisa que está conectada à internet, um poder de processamento maior daí, que precisa de uma resposta maior daí do poder de processamento. Porque você tem que processar um algoritmo de criptografia e dar uma resposta rápida desse algoritmo daí para enviar para o pool de mineração. Aí a placa de vídeo daí é melhor. E tem que estar ligado 24 horas por dia para isso, porque você tem que processar o algoritmo de criptografia, que é recorrente, e dar resposta disso para a internet, para o pool de mineração. Então tem que estar ligado 24 horas por dia, 30 dias por mês, aí 360 dias por 365 dias por ano, né? Aí consumindo o mínimo de energia também para você ter um retorno maior. Então, isso daí é mais a placa de vídeo também, a placa de vídeo, né? E o FPGA. Tem que estar ali rodando o algoritmo, né? Para isso. Beleza? Beleza, professor. É isso aí, então. Tem mais dúvidas? Eu acho que não, professor. Ficou bem claro a questão da utilização em relação ao FPGA e da placa de vídeo e vamos dizer assim, o custo-benefício para cada tipo de trabalho a ser efetuado, né? Tranquilo, então. Aí, próxima aula a gente continua aí. Tá, Aí joia então, professor. eu vou tentar consertar aquele material lá para vocês, colocar ali na página. É um material teórico de introdução à lógica reconfigurável. Eu estou organizando o material lá em Word, né, no texto ali. Eu passei daquela apresentação que eu passava na aula presencial, eu estou organizando num arquivo texto para passar lá para HTML. Daí passando HTML, depois que eu tenho corrigido o arquivo texto para HTML, né? Passando ali para aquela página HTML que estava na apresentação, daí eu vou complementando daí da apresentação, passando para o arquivo texto, né? Que eu vou explicando no arquivo texto. Eu passo o HTML para ajustar as figuras daí. Feito. Muito obrigado a vocês, um bom final de semana e até mais. Igualmente, professor. Bom final de semana pro senhor também. Até mais tarde. Tem Até outra. mais tarde. Obrigado, hein? Até mais tarde, Sérgio. Nada. Tchau. Tchau.